Posso ouvir um amém ou não? Então é hoje, irmão, é hoje. O milagre da tua vida é hoje, querido, que você vai ter a possibilidade. Deus vai examinar, evidentemente, o seu coração. Meu querido, para mim, nessa noite, não repetir a palavra da semana passada, porque existem partes do culto que é a sequência. E para mim também hoje não me perder em relação, querido, à mesa preparada da Santa Ceia do Senhor. Eu queria até cronometrar meu tempo aqui, que eu prometo que não vou sair muito. O texto que eu vou usar da palavra de Deus aqui hoje é o seguinte, o tema é o seguinte: assumindo uma vida de vitória. Assumindo uma vida de vitória. Vocês percebem aqui que só o texto já ele é bem sugestivo para nós pensar um pouco. Olha, assumindo uma vida de vitória. É como se fosse o seguinte: você assumindo uma nova etapa da tua vida. É como se você estivesse assumindo uma nova etapa da tua vida, irmãos. E aí então, é evidente que a gente vai falar a respeito de umas coisas concernentes a tudo isso aqui, querido. O texto base da palavra de Deus aqui, querido, é um texto conhecido dos irmãos. É um texto escatológico que está lá no livro do Apocalipse. Um texto que eu uso muito nos encontros com Deus. É um texto que dá uma base boa, querido, para a gente descobrir a respeito de algumas coisas. E ele está lá em Apocalipse capítulo 12, do versículo 10, versículo 11, 10 e 11. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e versículo 11. Assumindo uma vida de vitória. Querido, para as crianças abaixo de 7 anos, já pode levar as crianças lá, que já tem pessoas lá para cuidar, tá bom? Eu não estou avisando mais, porque nós já organizou isso aí, querido. Último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11. Amém, irmãos? Quem achou, diga amém. Fala amém aí, Arthur. Amém, o Arthur já achou. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Fala assim, meus queridos. João, ele descreve a seguinte questão. João, ele fala assim, olha. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Versículo 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Amém ou não? Amém, queridos? Eu vou ler de novo 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Feche os olhos um instantinho, por favor, querido. Feche os teus olhos um instantinho, por favor. Feche os seus olhos na presença de Deus. Querido, se tem uma coisa importante que precisa acontecer aqui nessa noite, é que você compreende, é que todos compreendam a palavra de Deus. Se tem uma coisa nessa noite, querido, que você tem que pedir para o Senhor, nessa noite, se tem uma coisa que você tem que pedir para o Senhor nessa noite aqui, querido, é que você tenha entendimento da palavra de Deus, é que você tenha nessa noite a revelação da palavra de Deus, é que o Senhor venha falar, venha se comunicar com você nessa noite. O texto da palavra já foi lido nessa noite. O que você precisa agora é se entregar
se entregar na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Pai, nessa noite, Jesus Cristo, nós declaramos a nossa dependência do Teu Espírito Santo. Declaramos nessa noite, Jesus Cristo, que somos dependentes de Ti, Jesus Cristo. Declaramos nessa noite que nós precisamos de Ti, Senhor. Desesperadamente precisamos de Ti, Senhor. Senhor, necessitamente precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, para que Ele nos ensine, para que nos conduza, para que Ele fale aos nossos corações. Senhor, que nessa noite todos, Senhor Jesus Cristo, todos, seja, Senhor, nessa noite, uma pessoa que esteja assumindo uma vida de vitória, Senhor. Oh, Papai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, o trecho da palavra de Deus aqui é um trecho escatológico, porque faz parte do Apocalipse. E na realidade João, ele tem a visão aqui, ele tem uma visão aqui de uma igreja vencedora. Ele tem uma visão aqui da igreja que venceu. João tem uma visão aqui, querido, da igreja que venceu em todos os aspectos. Eu quero estar naquela igreja, quero que você esteja também, amém? Porque a visão de João aqui é a igreja restaurada, é a igreja restituída, é a igreja vencedora, é a igreja que vai estar lá no céu, é a igreja que venceu, é a igreja que triunfou, é a igreja, querido, que venceu todas as prerrogativas, é a igreja que venceu toda palavra contrária, é a igreja que venceu toda malignidade, é a igreja, querido, que foi recebida no céu. Quando João ele profetiza aqui, ele fala aqui, querido, de algo absolutamente extraordinário. Então ele diz assim no versículo 10: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Queridos, nós observamos aqui que a palavra de Deus aqui nos ensina que o diabo, que ao contrário de algumas pessoas acham que o diabo está no céu, que o diabo está no inferno. Não, o diabo não está no inferno, ele foi expulso do céu, o diabo, mas o diabo ele não está no inferno. Na realidade eu queria esclarecer para os irmãos essa coisa de céu e de inferno aqui, que na realidade o inferno, querido, o Hades, a totalidade do inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos, e quem quiser ir com ele, ele está recrutando pessoa para levar com ele, eu estou fora disso. Não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. O diabo, que ele tem um pavor do inferno, do lago de fogo. O diabo tem um pavor muito tremendo, porque ele sabe que ele já foi condenado e que para ele não tem arrependimento, ele vai ser jogado lá. O diabo não está no inferno, irmãos. O papel do diabo hoje é fazer o quê? O papel do diabo hoje é ficar tentando as pessoas, é ficar roubando a fé das pessoas, é ficar roubando, querido, a vida eterna das pessoas, é ficar lançando setas, dados inflamados, entrando na mente das pessoas para dissimular, para convencer, para subtrair das pessoas aquilo que Deus tem. Então, queridos, eu me lembro quando eu fui da visão do celular, há 13 anos atrás, quando nós começamos, e que o pastor Vanelli, na época, meu discipulador, ele me ensinava o seguinte, ele falava assim: pastor Roberto, a luta do diabo é na nossa mente, é na nossa mente.
o diabo ele vai tentar nos persuadir na nossa mente, O diabo vai tentar roubar a nossa mente. Por quê? Quando o diabo rouba a mente, ele rouba automaticamente o coração. Quando o diabo ele consegue influenciar uma pessoa na sua mente, ele consegue automaticamente influenciar o seu coração. Você sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque teve algumas semanas atrás, alguns meses atrás, e que Deus me deu uma revelação aqui, aonde tem um versículo da palavra de Deus, que o Senhor nos ensina que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas ao contrário disso, algumas pessoas têm uma preocupação de saber, primeiro, se o seu coração está cheio ou não. O coração de uma pessoa, irmãos, ele pode até estar vazio. Você pode até estar com o coração vazio. Você pode até estar entristecido. Você sabe, querido, você pode, até estar chateado. Você pode estar, querido, com o seu coração amargurado, cheio de tristeza. Mas aí, como consequência dessa tristeza, dessa chateação no seu coração, muitas pessoas elas se encolhem, elas ficam ali presas a isso, alienadas, subtraídas a isso. E aí, querido, é fácil, por exemplo, uma pessoa dessa contrair a tal da depressão, que é verdadeira e que é real, e que muitas vezes levam pessoas cativas, pessoas até mesmo a cometer suicídio. Eu poderia nessa noite aqui, a nível de afirmação, de testemunho, não precisa levantar a mão você que é novo convertido, mas você que já venceu a depressão e teve vontade de cometer suicídio, levanta a mão aí para dar o testemunho nessa noite. Quem já teve vontade de cometer suicídio? Levanta a mão, ó. Uma mão levantada, 2 mãos, 3 mãos, 4 mãos levantadas, 5 mãos, 6 mãos, 7 mãos, 8 mãos, 10 mãos levantadas na igreja, de pessoas, pode abaixar a mão, 10 pessoas na igreja convertidas, que quando estava com a depressão, ela teve ali a vontade de cometer suicídio. A pastora conversou com uma pessoa algum tempo atrás, e que a pessoa ela tentou o suicídio. Ela pegou a moto dela e foi de frente com o caminhão, e não sabe o que aconteceu, que o caminhão desviou da moto. A pessoa queria subtrair, tirar a sua vida, por conta do quê? Por conta desse sentimento chamado depressão. Agora, irmãos, quem está livre de sentir isso? Ninguém está livre de sentir isso, querido, porque esse é papel fundamental do diabo na vida das pessoas. Consequentemente, querido, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas então, querido, qual é a resposta para você limpar o teu coração? É você falar com a tua boca, é você dar o testemunho. Então aí você começa a fazer o seguinte: você começa, por exemplo, com o coração entristecido, com o coração amargurado, com um sentimento de raiva, com um sentimento de ira, com vontade de pegar o seu esposo e enforcar, com vontade de pegar a sua esposa e enforcar, com vontade de pegar o pastor e enforcar, com vontade de pegar a pastora e enforcar. Aí você, com esse sentimento, você começa a falar palavras diferentes. Aí você começa a falar assim: puxa vida, a minha esposa é linda, como eu amo ela. A palavra sua, ela está sendo contrária ao que está no seu coração. Aí você vai vencer isso. Então eu lembro disso quando eu ministrei aqui, querido, que eu estava numa época tão para baixo em relação a algumas coisas, que eu ficava lá no Canaã, querido, lá no lugar de oração, Mogi Guaçu. Eu ficava lá das 8 ao meio-dia, andando assim, dizendo: eu te amo, Jesus, o Senhor é lindo, maravilhoso, o Senhor é tremendo, poderoso, coisa linda, coisa boa é teu Senhor. Eu ficava lá falando isso aí, por quê? Porque essa minha palavra, ela tinha que reverter no meu coração algo, e que tinha que mudar o meu coração. Era o meu momento, o momento de frustração diante de Deus. Para mim não desanimar, eu ficava dizendo 2 horas, 3 horas, a mesma coisa, repetindo muitas vezes isso. Porque Deus me deu a revelação: quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está com o seu coração amargurado, é impossível que você receba a visitação do Senhor.
É impossível que você receba na sua vida a visitação do Espírito Santo. Então o que você precisa fazer? Lutar contra isso. Aí então você diz palavra ao contrário. Você às vezes está lá num confronto tremendo no seu casamento, com vontade de enforcar a sua esposa. Você olha para ela e fala assim: amor, eu te amo. Eu te amo, meu amor. É isso. Agora, se você chega lá, por exemplo, e está com o seu coração triste, você não vai falar isso. O que é que vai acontecer? Você vai continuar na mesma vida. Então qual é o segredo para você mudar, querido? É você mudar a tua palavra. Não importa, meu irmão, você está com vontade de fazer tantas coisas ruins, mas começa a falar coisas boas. Irmãos, esse é o segredo. Sabe por quê? Porque Deus vai cumprir na tua vida. Sabe o que Ele vai cumprir? A boca fala que o coração está cheio. Daqui a pouco, irmão, você não tem mais ódio, você não tem mais ressentimento, você não tem vontade de fazer nada de ruim. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a nossa boca não fala isso. A nossa boca fala o que o diabo quer que a gente fale. Aí você faz uma aliança entre o que a boca está falando, entre o coração seu tem. A tua boca fala o que está dentro do seu coração. Você sabe o que você gerou ali? Você gerou morte na sua vida. Mas você tem que compreender isso. Sabe por quê, meu amado? Porque essa é a função do diabo. A função do diabo é fazer você ter o testemunho, o sentimento aliado à sua confissão. Porque na medida que você ajunta todas essas malignidades, o diabo vai alcançar e vai subtrair a sua fé. Por isso que João aqui, ele olha com um olhar de satisfação. João, ele olha aqui, querido, agora com um olhar de satisfação, porque João, ele viu a igreja vitoriosa. Aí ele diz: então eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força do nosso Deus, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ou seja, irmãos, existem coisas na tua vida, existem sentimentos, ressentimentos na tua vida, meu amado, que ele não vai sair enquanto Satanás definitivamente não for vencido e não for tirado, querido, do domínio dessa terra, desse mundo. Então João está dizendo: olha, agora Satanás já foi lançado, ele foi vencido. E qual que era o papel do Satanás? Acusar quem, querido? Acusar os ímpios aqui, está dizendo? Qual era o papel do diabo aqui? O que o diabo faz aqui durante o dia e a noite aqui? Não é isso que está na sua Bíblia aí? Olha o que diz aí, eu vou repetir. Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Por quê? Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. O que é que o diabo faz então? O diabo é especialista, irmãos, e diante de Deus, e apresentar diante de Deus todas as nossas falhas. Tudo que você fala, meu querido, tudo que você profere como testemunho, o diabo leva isso diante de Deus para nos acusar. Agora, amados, se existe nessa noite aqui uma perspectiva de mudança, é porque, querido, lá em Ezequiel 37 nós lemos, e lá em Ezequiel o Senhor levou o profeta Ezequiel no vale daqueles ossos secos, e Ezequiel recebeu o comando do Espírito. O Senhor falou para ele: olha, Ezequiel, eu vou restaurar o meu povo, eu vou restaurar a minha nação Israel, eu vou fazer com Israel igualzinho você fez nesse vale de ossos secos. Mas o interessante, meu querido, é que eu percebo ali, Ezequiel 37, que Deus não precisava do profeta. Por que Deus não precisava do profeta? Porque Deus primeiro levou ele espírito para ele tomar conhecimento daqueles vasos de ossos secos que eram sequíssimos.
Aí depois o Senhor perguntou para ele assim: escuta, pode reviver esses ossos aí? Esses ossos poderão reviver? O Ezequiel, um profeta, um homem como nós, suscetível a engano, talvez ele sentiu uma insegurança, ou talvez ele não quis ter ali o seu depoimento. Talvez o coração do Ezequiel não estava preparado, talvez o coração da gente também não está preparado. O que o Ezequiel fez? Tu sabes, Senhor, se esses ossos poderão reviver ou não. E aí então, qual que é a postura que o Ezequiel toma diante de Deus? Então, Senhor, tu sabes. Aí Deus vira para Ezequiel e fala assim: então vai e profetiza. E o que ele fez? Ele obedeceu. O que é que Deus tem a ver ali com a restauração do povo, com o profeta Ezequiel, mostrando na Escritura para nós como testemunho de possibilidades? É que Deus precisa de pessoas que acreditam nele. Deus precisa de pessoas que acreditam nele, irmãos. E você precisa acreditar em Deus. E você precisa acreditar em Deus. Mas não tem como você acreditar em Deus se você não acreditar nos homens. Como é que você pode acreditar em Deus se você não acreditar nas pessoas? Por isso nós temos o desafio de olhar sobre a ótica do Espírito, sobre todas as possibilidades. Só assim então Deus vai reverter o quadro da sua vida. Amém, querido? Então nessa noite nós estamos falando sobre assumindo uma postura de vitória. Através do que? Deus não criou nenhum homem para viver uma vida de derrota ou fracasso. No entanto, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo assim. Não porque Deus queira, mas sim porque eles não conhecem o Evangelho. Diferente do homem natural, que ainda está na ignorância, o cristão, os filhos de Deus, não podem se conformar e viver uma vida de derrota em nenhuma área da sua vida. Deus não se agrada de ver os filhos vivendo como escravos, escravos do vício, escravos das contas que não conseguem pagar, escravos do pecado que os atormenta, escravos dos sentimentos, dentre os quais poderia estar a tristeza, de confusão na família e etc, etc. O texto lido, querido, que nós vemos aqui, dá uma base nessa noite aqui, para todos aqueles que realmente venceram. Mas, queridos, a vitória, ela é mediante o quê? Mediante a algo, querido, muito interessante que nós achamos aqui no versículo 11. Olha o que diz o versículo 11 do Apocalipse 12. Eles venceram, como? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelas palavras do seu testemunho. Qual a conclusão? Não amaram as suas vidas até a morte. Então, querido, como obter uma vida de vitória? Como obter uma vida de vitória? Como vencer o inimigo? Como proferir palavras? Como vencer, querido, todos esses ressentimentos sobre os quais nós estamos propícios, sujeitos, e todas as circunstâncias da nossa vida? Sabe como? Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Por quê? Porque não amaram as suas vidas. Amém, amados? Muitas vezes as nossas vidas, irmãos, a nossa vida está atrelada diante daquilo que a gente quer, e a gente se fixa só nas bênçãos de Deus. E eu queria nessa noite falar um pouco a respeito do preço que irá ser pago para você obter a bênção de Deus. É isso que João ele descreve no Apocalipse aqui. Existe um preço. Qual que é o preço? Como que eles venceram, irmãos? Eles venceram por conta de quê? Por conta do sangue. Por conta do sangue. Meus queridos, eu não me recordo agora o versículo. Eu só vou correr o risco de achar em Gálatas. Eu só estou correndo um risco de achar, querido. Não, eu li em uma outra Bíblia. Eu li numa outra Bíblia, que não foi nessa Bíblia que eu li. Eu leio e vou anotando. Mas apóstolo Paulo escreve aos Gálatas mais ou menos assim, olha, ele escreve aos Gálatas. Que Abraão
Abraão foi o nosso pai na fé. E a Bíblia diz, segundo Paulo fala em Gálatas, que as promessas de Abraão, ela foi sobre a vida do herdeiro e não dos herdeiros. E aí o apóstolo Paulo afirma que quando o Senhor fala que todas as promessas feitas na vida do Abraão foi também para o seu herdeiro, a Bíblia está colocando uma pessoa e não várias pessoas. E aquele herdeiro que a Bíblia coloca ali, que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas, é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós olhamos pela palavra, nós vemos no Velho Testamento que todas as bênçãos sobre promessas que foram lançadas na vida de Abraão, elas também redundam em bênção para nossas vidas, em promessa para nossas vidas. Quando nós temos Jesus nas nossas vidas. Então Jesus, ele é absolutamente o caminho, querido, que nos leva a tudo que nós podemos alcançar como possibilidades. Então aqui no Apocalipse, por exemplo, o João descreve o seguinte, que a igreja foi vitoriosa, que a igreja venceu, e ele vem acrescentar o versículo 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Amém, querido? Primeira coisa então que nós queremos falar aqui nessa noite aqui, é o que nos dá a vitória, querido. O que nos dá a vitória para nós vivermos essa postura de assumir uma vida de vitória, é exatamente o sangue do Cordeiro. E junto com isso eu queria também deixar aqui o texto de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 22, algo, querido, que como promessa do Velho Testamento, ela é viva para os nossos dias de hoje, e algumas pessoas ignoram isso, achando que isso não existe mais, porque o escritor de Hebreus, ele fala em Hebreus 10, 19, de uma figura, querido, que era uma figura do templo, Então vamos prestar atenção aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 19, o que é que diz a palavra? Olha o que diz aí o escritor de Hebreus. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santo do santo, como? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com o que, meu querido? Com água limpa. Ou seja, irmãos, qual é o primeiro passo, irmãos, para nós termos uma vida de vitória, para nós assumir uma vida de vitória? É nós entendermos, querido, que todo e qualquer benefício de Deus sobre a nossa vida, ele passa por isso. Ele passa, querido, pela nossa fé, pela nossa credibilidade, e ele passa, querido, pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, é o sangue de Jesus que nos purifica, que nos limpa, que nos retrata, que nos transforma. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é taxativo quando ele diz, querido, quem poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que nos justifica? Amém? Isso, querido, obrigado, meu filho. Eu já vou ler aqui o texto que eles acharam para mim aqui, de Gálatas, nós já vamos ler já. Deixa eu só voltar um pouco aqui. Olha para os irmãos ver que lindo, que maravilhoso. Você sabe, querido, que muitas vezes eu perdi um pouco de tempo nesse versículo aqui, porque eu pensava comigo assim, puxa vida, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele falou que está consumado, o véu do templo se rasgou, do alto a baixo, o santo do santo ficou exposto, e aquele lugar físico, ele deixou de existir. Por quê? Porque no santo do santo, na figura do templo, o judeu só entrava lá uma vez por ano, e só entrava lá o sumo sacerdote, porque é um lugar proibido para o homem comum,
só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer o sacrifício do pecado de toda a nação de Israel, que era fazer a expiação, a morte do cordeiro sobre todo Israel. Isso eu não encontrei na Bíblia ainda, mas diz os historiadores, que diz a história, que a pessoa, o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, para ele fazer no Santo do Santo, o sacrifício, porque se o sumo sacerdote tivesse pecado, ele morria lá dentro, e ninguém poderia entrar lá dentro para tirar o corpo. Aí eles puxavam a pessoa por aquela corda. Então, no tempo físico aqui na terra, o Santo do Santo era o lugar, querido, que só entrava o sumo sacerdote. Aí o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que agora nós temos livre acesso a hora que nós quisermos. Aonde? Lá no Santo do Santo. O que significa isso, queridos? Eu não estou falando nessa noite sobre adoração. O que eu estou falando nessa noite é sobre promessa. É sobre promessa, irmãos. Essa é uma promessa que para mim, por exemplo, ela teve retida no meu coração, porque eu entendia que isso era Velho Testamento. E aí, depois que eu estava estudando sobre as promessas de Deus, eu descobri, querido, que na realidade tudo isso é acessível para nós. Eu vou voltar nesse texto, mas eu vou ler aí Gálatas, capítulo 3, versículo 15, versículo 16, que é o versículo que eu acredito que seja o versículo que fala sobre isso. O Gálatas capítulo 3, versículo 15 e 16, fala assim: irmãos, falo como homem, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula e nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se refere a um só. Quem? Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Esse é o versículo. Se refere a quem? Se refere ao Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, meus amados, você observa aqui nesse trecho da palavra, que todas as promessas feitas na Bíblia para Abraão, ela nos fala diretamente. Só que aí entra uma questão muito interessante na nossa vida, é que nós, irmãos, não sabemos fazer uso disso, talvez por falta de informação, por falta de conhecimento. E é isso que eu queria deixar claro para os irmãos aqui hoje. Em Jesus Cristo, ou seja, pelo seu sangue, nós temos a possibilidade de derrotar Satanás, de derrotar toda palavra contra a nossa vida, e muito mais ainda, de viver o sobrenatural de Deus, que é nós vivermos uma vida, querido, diante do poder do Senhor Jesus Cristo, e de podermos ter uma intimidade, mas uma intimidade tão grande com Jesus Cristo, de você entrar na presença dEle, como se você estivesse aqui hoje na minha frente falando comigo, tudo isso que eu estou falando aqui para você. Isso, querido, é possível, através do quê? Através da sua fé, da sua postura, da sua conduta, do seu testemunho, através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, irmãos. Quando nós vamos observar o que o apóstolo Paulo fala, querido, em Coríntios, a respeito do sangue de Jesus, é um assunto muito amplo, mas nesta noite, queridos, eu queria me deter ou me reter aqui, somente nesses aspecto, querido, que nos ajuda a entender a possibilidade de nós assumir uma vida de vitória, é somente através do sangue de Jesus Cristo. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, por nós vivermos tão suscetíveis aos nossos sentimentos, por muitas vezes nós vivermos tão presos, querido, nessa vidinha nossa medíocre, muitas vezes, me desculpe a sinceridade, muitas vezes uma vida que aponta somente, querido, para o lado que está apontando o nosso nariz. Nós não temos a ousadia, como diz o escritor aqui,
de tomar uma decisão, através do sangue de Jesus Cristo, de entrar no Santo dos Santos, de usufruirmos do poder, da autoridade que existe no nome de Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, nessa noite, o Senhor lhe traz para nós aqui uma perspectiva, onde nós vamos conseguir, em nome de Jesus Cristo, mudar esse quadro da nossa vida. E nós vamos conseguir, sabe fazer o quê? Viver, querido, uma vida de vitória na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero ler novamente, queridos, aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Eu quero ler novamente. Hebreus capítulo 10, versículo 19, olha o que diz: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus. Olha aqui para mim, meu irmão. O Santo do Santo não é mais um lugar físico. O Santo do Santo pode ser o seu quarto, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar que você tiver na tua vida. Mas a Bíblia, ela diz aqui uma coisa: para nós fazer uso do que Cristo fez por nós, essa mesa, por exemplo, aqui preparada na nossa frente, nós precisamos, sabe, ter o quê? Ousadia. 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 Você sabe o que é ousadia, irmãos? Ousadia é tudo contrário à vergonha. Ousadia é tudo contrário à sua limitação. Ousadia é tudo contrário, muitas vezes, àquilo que você faz. Ousadia, irmão, diante de Deus, é algo, querido, que é imprescindível na vida da pessoa, que ele tenha uma ação, uma atitude diferente de tudo aquilo que ele teve na vida dele. Ousadia, querido, é uma pessoa acreditar, muitas vezes, naquilo que não existe, que poderíamos citar nessa noite como descrição da fé. Ousadia, irmãos, está relacionado, não está nunca relacionado a uma fé passiva, a uma vida passiva. Está sempre relacionado, querido, a uma pessoa que ele tem dentro do seu coração, sabe o quê? Uma convicção de que ele quer muito mais, de que ele quer mais, de que ele quer mais na tua vida. Eu quero mais na minha vida. O escritor, ele desafia aqui, querido, todos nós nessa noite, e ele desafia da seguinte maneira: olha, portanto, irmãos, ele está dizendo para quem aqui? Para a igreja. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus. O que mais? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo que foi rasgado na cruz do Calvário, que nada mais, nada menos está dizendo aqui a respeito da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus dá testemunho nessa noite de tudo aquilo que eu estou falando, que é possível através do corpo e do sangue de Jesus Cristo, da qual nós vamos participar aqui nessa noite. Deus, ele dá testemunho do corpo e do sangue de Jesus Cristo, quando ele diz aqui, o escritor de Hebreus, que nós precisamos ter ousadia para entrar pelo sangue, pelo novo, querido, pelo novo. Repita comigo: pelo novo. De novo, novo e vivo o caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Amém? O que é que diz aqui? Que Jesus nos consagrou. O que é que Jesus Cristo fez? Ele consagrou para nós, irmãos, sabe o que? Um novo e vivo caminho. Jesus nos deu, querido, uma possibilidade de nós vivermos tudo o que nós desejamos e tudo o que nós precisamos para viver uma vida de vitória, uma vida contrária, querido, a todas as qualquer circunstâncias.
mas o caminho vivo e novo que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo, Ele derramou o seu sangue. Agora, amados, o versículo 21 traz uma confirmação para você e para sua casa. Ele diz o seguinte: e tendo grande sacerdote, sobre a casa de Deus. Grande sacerdote. Amém? Você sabe quem que é o grande sacerdote aqui? É Jesus. Mas você sabe o que é esse grande sacerdote aqui? Por que o escritor ele diz aqui, e tendo o grande sacerdote? Porque quando você tem o grande sacerdote, automaticamente você se torna um grande sacerdote na sua casa. O que é um grande sacerdote, irmãos? Um grande sacerdote não fala de estrutura física. Um grande sacerdote que fala de uma pessoa que tem ousadia, fala de uma pessoa que tem coragem, fala de uma pessoa que tem atitude, fala de uma pessoa que não tem conformismo, fala de uma pessoa que olha pelos olhos da fé, fala de uma pessoa que quer uma mudança, que quer uma transformação, fala de uma pessoa que deseja algo muito maior na sua vida. Por isso o versículo 22 ele acrescenta: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de toda má consciência, e todo o corpo lavado por água limpa. Olha que lindo, irmãos. Olha que maravilhoso, querido. Que maravilhoso. Esse versículo aqui nós poderíamos, querido, evidentemente, querido, encerrar tudo aqui nesta noite. Olha o que ele diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Olha, irmãos, puxa vida, o sangue de Jesus Cristo, irmãos, ele nos conduz. O sangue de Jesus Cristo nos capacita. O sangue de Jesus Cristo nos faz nós prosperar, nos faz nós romper as nossas vidas, nos faz, que ele sabe o que? Nós vivemos uma vida sobre uma proteção da palavra de Deus, aonde o inimigo não vai ter do que nos acusar. O inimigo não vai ter, querido, do que nos acusar. Sabe por quê? Quando uma pessoa ela tem a sua vida marcada pelo sangue de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ensina que é Jesus Cristo quem nos purifica. Você sabe o que é isso? O sangue de Jesus dá testemunho. O sangue de Jesus dá testemunho. Como tem uma historinha muito conhecida que todos os irmãos conhecem, mas é conveniente que eu repita ela. Que o diabo um dia ele queria bloquear um irmão, e aquele irmão era um irmão de classe humilde, mas um irmão de oração que tinha uma vida com Deus. E o diabo chegou na presença daquele irmão, ele levou aquele irmão na frente de uma lousa, ele falou assim: quem você pensa que você é? O diabo falou para aquele irmão. Ele falou: por quê? O diabo falou assim: quem você pensa que você é? Você não é nada. Você não é nada, você é um miserável, você é um desqualificado, um desclassificado, desqualificado, você me noja, rapaz, você não é nada, nós andamos juntos. Aí o diabo pegou o irmãozinho e falou assim: vem cá, eu vou mostrar para você. Pegou uma lousa assim e começou a escrever na lousa todos os pecados do irmãozinho humilde. O irmãozinho foi colocando os pecados dos irmãos, tudo assim. Desculpa, o diabo foi colocando o pecado daquele irmão tudinho assim na lousa. Encheu uma lousa todinha de pecado do irmão. Aí o irmão falou assim para o diabo: está faltando uma frase aí que você precisa colocar embaixo. O diabo falou: frase? Que frase? É uma frase que você tem que colocar aí. Sabe qual que é? O sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Você sabe, irmãos, às vezes, quando o diabo nos acusa, às vezes, o diabo ele precisa, às vezes, de usar pessoas, às vezes, para nos acusar. Às vezes, pessoas que você, querido, não contava,
são as pessoas que são usadas pelo inimigo para desqualificar você, para desclassificar você, para levar você para baixo, para dizer que você não consegue, para afirmar que você não é nada, que você é pequeno, que você é desprezível, que você não consegue, que você não tem direito, que você não vai e que isso não vai dar certo. Ah, meus irmãos, quantas vezes eu já ouvi isso não vai dar certo. Quantas vezes eu ouvi isso, e quantas vezes no final eu ouvi pessoas chegar para mim e dizer assim: olha, eu estou surpreso com você, estou surpreso. Irmãos, não parece isso, eu sei que para alguns não parece, para alguns até parece. Irmãos, na minha adolescência eu era tão tímido, irmão, que eu não conversava com ninguém. Eu tinha uma timidez minha, querido, que era tão feroz, querido, que ela me destruía. Eu era uma pessoa que eu poderia evidentemente me isolar de tanta timidez que eu tinha. Eu lembro até o dia de hoje, querido, que quando eu entrava numa academia para fazer exercícios físicos, eu ficava 6 horas numa academia fazendo exercício, 8 horas se fosse preciso, porque ali eu jogava toda a minha timidez. Eu lembro, querido, que quando eu fui fazer karatê na época, eu peguei um professor, querido, que ele era gerente do Banco do Brasil, o senhor Joel Pita, um grande homem. E quando tinha ali naquela academia, aquelas pessoas, faixa marrom, faixa preta, todo mundo naquela academia, eu iniciando, faixa branca, todo tímido ali, pequeno. Aquele professor olhou em mim e viu que eu tinha um porte físico, que eu vinha de uma outra academia. Aí ele chegou em mim e falou assim: Roberto, você vem de alguma academia? De onde vem essa força sua bruta aí? Eu falei: eu fiz halterofilismo durante alguns anos. Aí ele falou: muito bem. Aí o Joel, que era o Joel Pita, gerente do Banco do Brasil, um homem muito respeitado, ele chegou, começou a trabalhar comigo. E aí um dia na academia, ele chegou lá, tinha ali faixa preta, faixa marrom, estava lá, puxa vida, aqueles irmãos, aquelas pessoas da cidade, irmão pela fé, aquelas pessoas da cidade, tudo ali, faixa preta, com 5, 6 anos de academia. Ele chamou eu na frente, todo mundo, falou assim para todo mundo: ó, de hoje em diante, o Duran, ele vai puxar o aquecimento aqui. Ele vai puxar o aquecimento, eu quero ver se vocês aguentam aqui o aquecimento. Aí eu todo tímido olhei para ele assim, falei: Joel, o que você está fazendo? Ele falou assim: não, você vai ser o responsável por mim aqui dentro. Irmãos, 1 ano e meio depois, eu estava falando mais do que o homem da cobra. Irmão, sabe qual era o meu desejo hoje aqui? Era estar lá na passeata em São Paulo. Você sabe por que eu estou falando isso aqui para você? Porque eu fui piqueteiro do PT, irmãos. Eu fiz greve geral 2 vezes em Mojimirim. Eu fui, querido, sendo levado por aquele Lula, aquele ex-presidente nosso, a viver momentos na minha vida que foram os piores momentos. Eu me vestia de vermelho, irmãos, ia para a guerra. Eu era, querido, um piqueteiro, querido, uma pessoa dos mais piores que você possa imaginar. E quando alguns amigos meus chegavam para mim e diziam: cara, como é que você faz parte disso aí? Como é que você pode fazer parte dessa máfia, desse negócio tudo? O que eu estou dizendo aqui para os irmãos? Ó, vamos voltar um pouquinho. Aquele menino tímido, querido, ele chegou agora nessa posição de sofrer uma mudança tão radical na sua vida, de poder fazer e de poder alcançar, de poder fazer tantas outras coisas, querido. Então, irmãos, eu sei o que é isso. Eu sei o que é o sentimento depressivo, o que é o sentimento de você se sentir um zero à esquerda. E o diabo, querido, ele é especialista nisso. O diabo é especialista, querido, em pegar a gente muitas vezes e nos escravizar e tirar de nós, querido, aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Mas, querido, nessa noite, sabe o que o sangue de Jesus ele faz? O sangue de Jesus ele nos purifica. Ele nos purifica de todo pecado. O diabo ele perdeu, querido, na minha vida. Ele perdeu na tua vida. Ele perdeu na vida de todo mundo. Mas aí, meus queridos, muitas vezes, pela força das circunstâncias, muitas vezes, sabe o que acontece? A gente fica dentro da igreja, às vezes, assumindo uma vida de derrota,
ouvindo essas mentiras do diabo em relação às nossas vidas, porquanto que a palavra de Deus nos exorta aqui, que nós precisamos ter ousadia pelo sangue de Jesus Cristo. E o versículo 22 fala: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, e tendo o nosso coração purificado de toda má consciência, e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa noite eu queria te desafiar a você mudar o quadro da sua vida, a você plantar uma semente no teu coração que pudesse te arremeter a você ter isso na sua vida. Ousadia diante de Deus, ousadia para você assumir a postura, ousadia para você vencer, que nem que for uma limitação sua, querido, onde você acha muitas vezes, o que você se sente, como se você fosse uma pessoa incapaz, e você pudesse fazer diferente. Irmãos, eu quero dizer nessa noite aqui, que a única razão pela qual o sangue de Jesus está aqui, o corpo de Jesus está aqui nessa noite, é porque Ele acredita em você, meu amado. Ele acredita em você. Agora, o que Deus espera de nós hoje, o que merece tudo isso aqui, é o que diz o escritor de Hebreus: cheguemos-nos com verdadeiro coração. Meu irmão, o coração verdadeiro, um coração verdadeiro não existe se não for através do sangue de Jesus Cristo. Não existe coração verdadeiro se não for através do sangue de Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, meu querido, nós estamos aqui diante dessa mesa preparada, e nós vamos fazer parte dela. E depois, como sequência disso aqui, querido, nós vamos então terminar o culto com um ato profético. Um ato profético, aonde, se você tiver a ousadia, se você acreditar pelo sangue de Jesus Cristo, não vai existir áreas mortas na tua vida e que vão prevalecer, mas Deus vai ressuscitar nessa noite, nem que sejam ossos que estejam sequíssimos, áreas que morreu na tua vida. Não importa, querido, se existem áreas das suas vidas que são áreas como Lázaro, que embora fosse amigo de Jesus, estava há 4 dias morto. Eu não sei quantos dias a sua fé está morta, mas eu quero afirmar para você nessa noite: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar de todo o pecado. Feche os seus olhos, irmãos. Feche os seus olhos, vamos orar. Aleluia, vamos orar, querido. Eu quero que você peça isso para o Senhor. Eu quero que você faça desse momento uma oração, a oração da palavra que foi ministrada até agora. Eu não quero que você perca tempo. Eu quero que você faça uma oração agora. Eu quero, querido, que nesse momento, na sua oração, você tenha ousadia. Eu quero que nessa noite você tenha decisão de chegar, de buscar. Mas o segredo é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, que nos purifica, que nos purifica, que nos purifica, que nos purifica. O sangue de Jesus que nos purifica, querido. Ousadia, querido. Ousadia. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Querido, é um momento de ousadia. Ousadia, ousadia, ousadia.
Senhor. Ousadia. Ousadia na presença de Deus. Ousadia, meu querido, na presença de Deus nessa noite. Pai, no nome de Jesus, queremos diante de Ti mudar o quadro da nossa vida. Queremos nessa noite, Deus, Te oferecer a nossa vida, os nossos pensamentos. Queremos Te oferecer nessa noite, Jesus Cristo, tudo que nós temos, nós Te damos, Senhor. Tudo, para que o Senhor possa fazer tudo de novo. De novo, Senhor. Que as promessas, Pai, de Abraão venham. Que tudo aquilo que ministramos venha para a glória do Teu louvor, pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo. Purifica. Perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Renova, Senhor. Renova nossas vidas em nome de Jesus. Renova nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pastora Marta, Pastor Joel, Pastor Luiz. Pastora Marta, Pastor Joel, Pastor Luiz. Amém, queridos? Irmão, nós vamos entrar agora na ministração da Santa Ceia. Existem algumas coisas que nós temos por fazer aqui ainda. Daqui um pouco, querido. Daqui um pouco. Nós vamos desenrolar esse manto aí, como diz algumas igrejas. Querido, eu queria que você viesse à frente, pegar a Santa Ceia. Querido, não tem regra a Santa Ceia, mas querido, a Bíblia é clara, a Santa Ceia é do Senhor. A Santa Ceia é servida, querido, para as pessoas que têm o discernimento do corpo de Jesus. Porque aquele que toma do sangue do corpo do Senhor sem discernimento, come para a sua própria condenação. Então, meu querido, se você está vivendo uma vida, querido, que é uma vida totalmente fora da presença de Deus, querido, você precisa se consertar com Deus hoje, mas não corre aqui na frente, não toma a mão aqui, não. Porque se você botar a mão aqui, com o teu coração irado, com o irmão retido no teu coração, se você pegar a Santa Ceia aqui, querido, com raiva, depois de tudo que tem sido ministrado, irmão, você vai pegar isso aqui, você vai estar matando Jesus de novo, segundo a palavra. Então, querido, agora se você é uma pessoa capaz de pedir perdão, então peça perdão por irmão, reconcilie nessa noite, antes de vir aqui. Então, querido, isso é uma postura, uma posição do coração. A regra aqui, qual que é a regra aqui? A Santa Ceia não é minha, é do Senhor. Mas, querido, se você tomar e comer indignamente, você come para a sua própria condenação. Então tem pessoas, por exemplo, que ainda não conseguiu desvencilhar de alguns vícios, está lutando ainda. Aí, meu querido, você vai vir aqui tomar Santa Ceia, aí você não pode mais praticar o vício. Se você tomar Santa Ceia e voltar de novo, voltar para o mundo do vício, aí o que você está fazendo? Você está bebendo para a sua própria condenação. A Santa Ceia é sério, irmãos, ela não é minha não, ela é de Deus, isso aqui é sério, irmão. É o sangue do Cordeiro e o corpo do Cordeiro. Então você tem que ter um pouco de responsabilidade. Agora, querido, tem predisposição no teu coração de pedir perdão, de perdoar? Então vai lá e faz isso agora. Faz isso agora, não espera para depois não. Não espera para depois não, irmãos, fica tranquilo. Amém, querido? Duas filhas, uma aqui, você pega, leva com reverência. Não dê para as crianças tem lá atrás. Pega com reverência aqui. Espera para a gente tomar e comer todos juntos. Pode vir à frente, querido. Queridos, está nas nossas mãos o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu queria pedir para os irmãos curvar a cabeça, por favor. Nós vamos orar e consagrar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos consagrar a Ti nesse momento, Pai.
o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, para a purificação dos nossos pecados, para a renovação de uma aliança, para que seja estabelecido, Pai, o memorial entre nós e Ti, Senhor, e que dê o testemunho, Pai, para a glória do Teu louvor, que nós cremos na Sua palavra, Pai. Renova nossas forças, estabelece, Senhor Jesus querido, Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, consagra agora o Teu corpo, consagra agora o Teu sangue, Pai, para a glória do Seu nome. Comamos do corpo de Jesus, bebamos do sangue. Você pode agradecer. Pai, nessa noite, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Seu poder, pela Sua graça, pelo Seu amor, meu Pai. Oh, santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa romper nas nossas vidas, Pai. Romper nas nossas vidas de uma forma tremenda e poderosa, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, Pai, derramar dessa graça bendita sobre nossos corações. Pai, nós estamos Te pedindo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Prospera nossos corações, prospera nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho amado, Pai. Oh, Senhor, prospera, 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 Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, nessa noite que nós tomamos parte da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus que nós ministramos na semana passada fala a respeito de Ezequiel 37, e que aquele vale dos ossos secos simbolizava o povo de Israel. Então, lá em Ezequiel, eu vou ler Ezequiel 37, a partir do versículo 11, que diz assim: Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, e que eu fiz isso, assim diz o Senhor. Queridos, hoje nós lemos aqui a palavra de Deus no Apocalipse, versículo 11, que diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, não amaram as suas vidas. Aí nós vemos aqui, querido, o trecho de Hebreus capítulo 10, eu vou me reportar ao versículo 22, que diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Meu querido, você sabe o que nós temos aqui na nossa frente? Nós temos aqui a bandeira de Israel e a bandeira do Brasil. Talvez, querido, dentro da nossa Constituição do nosso país, eu nem pudesse, por exemplo, colocar a bandeira do Brasil sobreposta aqui à bandeira de Israel. E eu estou dizendo isso porque nós estamos filmando tudo isso aqui. Isso aqui não é um ato ignorante, mas é um ato de fé, em que eu queria, nessa noite aqui, esclarecer para os irmãos. Irmãos, nós temos aqui um monte de terra aqui na frente aqui. Você sabe de onde veio essa terra aqui? Essa terra veio de Jerusalém, Israel. Eu mesmo
trouxe essas terras de Israel. Essas terras aqui, querido, veio lá de Jerusalém, da cidade prometida, fisicamente. E essas pedras aqui, querido, sabe de onde veio essas pedras aqui? Essas pedras veio lá do Monte Sinai, onde eu também tive o prazer de estar lá no Monte Sinai, orando para a igreja. O que é que você vai fazer nessa noite aqui, querido? Você vai trazer esse pedido seu de oração aqui na frente, e você vai depositar esse pedido aqui na frente. Por quê? Porque de tudo que nós falamos na semana passada e nessa semana aqui, a ousadia, evidentemente, ela depende de cada uma das pessoas. A ousadia, querido, é uma ação na vida do ser humano de acordo com a palavra de Deus. E a ousadia, querido, ela depende de pessoa para pessoa. Então, o que eu quero esclarecer para os irmãos, que eu tenho aqui 12 pedras, que poderia nessa noite simbolizar as 12 pedras, como aconteceu lá com o profeta. Antes que Deus derrubasse os profetas de Baal, ele teve que reconstruir, querido, o altar de adoração. O altar de adoração é a nossa vida. A nossa vida é o altar de adoração. Então nós temos aqui as pedras que veio lá do Monte Sinai, que é Egito hoje, mas não era Egito antigamente. Isso porque repartiu as terras lá, era Israel. E nós temos aqui também a terra que veio da cidade de Jerusalém. O que vai acontecer, meu querido? Você vai trazer o seu pedido aqui e vai colocar aqui. Não é o seu pedido, desculpa. Você vai trazer aqui os ossos secos da sua vida e você vai colocar aqui. Aí nós vamos fazer uma oração aqui, consagrando aqui. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para os meus filhos na fé, meus irmãos aí me ajudarem, as minhas filhas na fé aqui, meus irmãos me ajudar. Aí nós vamos pegar isso aqui e vamos levar isso aqui lá fora para tacar fogo. Por quê? Porque não é um pedido que a gente vai derramar óleo sobre eles, para que esse óleo ele venha te dar confirmação. É um pedido que você quer se livrar dessas coisas. Então vai passar pelas pedras do Monte Sinai, e que você vai estabelecer um novo altar na tua vida, e vai passar pela terra que veio de Israel, da cidade de Jerusalém, que é, querido, o lugar de bênção, o lugar de prosperidade da sua vida. Aí depois nós vamos então levar isso e tacar fogo nisso e jogar fora isso, querido. Então eu queria que os irmãos viessem aqui na frente, mas os irmãos não viessem aqui para observar. É uma terra comum, querido, mas é uma terra que veio de lá. Mas eu queria que os irmãos viessem aqui na frente e vocês depositassem os papéis de vocês, aquilo que vocês consideram osso seco da tua vida. Pode vir aqui na frente, levanta e vem aqui na frente, querido. Levanta e vem aqui na frente. Levanta e vem aqui, coloca aqui, querido. Pode ir colocando, vamos montando aqui. Vamos montando aqui na frente. Depois nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, querido, nós vamos determinar na tua vida, decretar na tua vida, querido, e que você receba diante de Deus. Mas é muito importante que você tenha ousadia. É muito importante, querido, você ter ousadia. É muito importante, irmão, você ter ousadia. E você, em nome de Jesus Cristo, você ir e você, segundo aquilo que eu lembro da palavra aqui, querido, chegar com confiança diante de Deus. A confiança diante de Deus é o que determina. É pelo sangue de Jesus, é pelo sangue do Senhor. Nós temos aqui representando aqui que das terras que veio de Israel, Jerusalém, cidade maravilhosa, cidade, o centro das atenções do mundo. E temos aqui, querido, as pedras. Isso. Temos aqui as pedras, 12 pedras do Monte Sinai. Irmãos, para trazer isso aqui de Israel foi difícil. Eles não queriam liberar isso aqui lá não, meu querido. Mas Deus tinha um propósito.
Eu nunca usei, querido, essas terras e nem as pedras aqui. Primeira vez que Deus deu um comando aqui. Porque realmente, querido, realmente, irmãos, algo vai acontecer na tua vida. Algo vai acontecer na tua vida. Olha, Bianca, eu vou ler seu papel, Bianca. Isso, querido, estou dando um tempo para os irmãos, antes de nós fazer oração. Vamos fazer oração aqui em nome de Jesus, irmão. E Deus vai vir com providência. Ô Gauchinho, você escreveu uma carta, é um pedido só, estou brincando. Amém? É pela fé, meu amado, isso aqui é pela fé. Eu não estou pedindo nada para você. Você não está tendo que fazer nada, não estou pedindo nada para você aqui. A única coisa que eu estou pedindo para você aqui é você ser ousado. Ousado diante de Deus. Queridos, está aqui os pedidos. Pedido de toda a igreja, todos os irmãos. Agora, querido, nós temos que fazer uma oração. Estou esperando aí ter mais pessoas. Tem mais alguém escrevendo aí ainda? Levanta a mão assim e fala assim: espera um pouco aí, pastor. Estou esperando, irmão, vou esperar. Nós vamos fazer uma oração agora aqui. E essa oração ela é determinante, querido. A sua fé, você trouxe aqui. Temos aqui tudo o que representa. Temos a terra de Israel, da cidade de Jerusalém. E temos aqui também, amados, em nome de Jesus, as pedras que veio do Sinai. Puxa, amados, eu ainda vou para Israel de novo. Eu espero lá um dia de novo. Eu ainda vou voltar para lá ainda, meus amados. Mas a viagem que eu fiz para Israel é indescritível, não tem como. O que eu vivi 17 dias em Israel, irmãos, é coisa que nunca eu talvez vou viver de novo. Posso até ir para lá, mas naquelas condições não. Trouxe, irmã? Trouxe? Amém? Todo mundo já trouxe? Todo mundo já trouxe? Maravilha, maravilha. Falta aí um pouquinho aí, tá bom? Falta aqui. Querido, eu queria que você revertesse agora esse pedido aqui no pedido do que diz Paulo. Paulo fala assim: faz o seguinte, Oséias, apaga daqui para lá para mim isso, por favor. Eu queria que você revertesse esse pedido seu agora no pedido de oração diante de Deus, por conta do que diz a palavra de Deus. Nós lemos nessa noite aqui que o apóstolo Paulo, não é o Paulo, o escritor de Hebreus diz no versículo 10, 19: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém ou não? Eu queria que nessa oração que você fizesse agora, porque você já trouxe o pedido, agora você vai ter que ter ousadia para você orar. Por quê? Porque você vai agora diante de Deus apresentar a sua oração com ousadia sobre a seguinte questão. Ousadia, segundo a palavra aqui, pelo sangue de Jesus. Então eu quero que você faça uso nessa sua oração agora do sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Você sabe como que você vai receber tudo isso aqui? Pelo sangue de Jesus. Sabe como você vai deixar de viver essa condição aqui? É pelo sangue de Jesus. Então dessa forma eu queria que você fizesse uso disso. Então eu queria convidar você. Aumenta o som aí, Arthur, por favor. Queridos, eu vou me colocar de joelho nessa noite aqui. Eu estou um pouco enferrujado, irmãos, mas eu vou me colocar de joelho aqui, diante de Deus. E você, querido, feche os seus olhos. Oh, querido, em nome de Jesus, que você possa nesse momento, do jeito que você quiser. Se você quiser ficar de pé, se ajoelhar, eu quero ajoelhar aqui. Sabe por quê? Porque eu acredito em tudo isso que eu estou fazendo. Eu acredito, meu querido, nessa noite, que o Senhor vai te visitar
o Senhor vai visitar os seus, que Ele vai tirar da tua vida toda essa ação de morte, todo esse vale de ossos secos da tua vida serão revertidos nessa noite. Oh, Deus vai trazer nessa noite uma cura para você. Deus vai nessa noite trazer uma cura para você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, nós queremos colocar de joelho diante de Ti, mas também prostrar o nosso coração, para poder, Pai, no nome do Teu Filho amado, determinar, Senhor, para a glória Sua, Senhor, que nós cremos, acreditamos sobre qualquer circunstância no Teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora, Pai, todo esse vale de ossos secos, toda essa indignação, todo, Pai, toda palha, Senhor, toda obra morta, tudo, Senhor, que atrapalha, seja queimado, Pai, agora, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós entramos na Tua presença de uma forma ousada. Determinamos nessa noite, Jesus Cristo, que o Senhor possa vir. Vem, Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor. Atender, Pai, aos desejos do coração dos Teus filhos. Faz nova todas as coisas, Senhor. É pelo Teu sangue, Jesus Cristo, o sangue que nos purifica, o sangue que nos guarda, o sangue que faz nova todas as coisas, o sangue que nos limpa, Pai, o sangue que nos santifica, o sangue, Senhor, que nos justifica diante de Ti, Senhor, nessa noite, Jesus Cristo. Eu quero apresentar o pedido do Teu povo, Pai, que foram colocados nessa noite aqui, Senhor, sobre as pedras do Monte Sinai, onde o Senhor falou ali com Moisés, onde o Senhor deu ali, Pai, a ordem para Moisés, Senhor, libertar o povo, tirar o povo do Egito. Ah, Senhor, essa noite, Pai, liberta o Teu povo, Pai, das amarras da vida. Liberta o Teu povo, Pai, da escuridão, da morte, das áreas das vidas, Papai querido, ao qual o Senhor, Papai querido, sabe que elas estão presas. Senhor, nessa noite, Pai, nós colocamos o nosso pedido, Pai, sobre aquilo que desejamos desvencilhar diante de Ti, sobre a terra de Israel, da cidade de Jerusalém, meu Senhor. Oh, Jesus Cristo, Jerusalém significa a nossa casa, a nossa família, a casa, a família, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, prospera o nosso coração, nos purifica. Senhor, nós queremos viver ousadamente na Tua presença, cada minuto está na nossa vida, Pai. Nós queremos romper no cuidado, no amor, Papai. Queremos transicionar essa igreja, Pai, para poder viver diante de Ti, para a glória do Teu nome. Fala nos corações, esclarece, Pai, limpa, purifica com o Teu sangue, Pai. Oh, no nome de Jesus, Pai. Eu creio, eu determino nessa noite, Jesus Cristo, transformação. Eu determino nessa noite libertação. Eu determino nessa noite, Pai, a saída do Egito, vale de osso seco. Vivam para a glória do nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de vida. Oh, eu determino agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre todos esses pedidos, em nome de Jesus, eu determino agora, Senhor,
sobre todos esses pedidos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu determino, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, uma restauração, uma restituição total. Em nome de Jesus Cristo, sobre a vida de todo o teu povo, sobre a vida de toda a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós vamos nesse momento, Pai, queimar isso aqui, Senhor, como foi estabelecido, Pai, para o propósito seu, Pai. Pode ir lá e botar fogo, não deixa nenhum de fora. Os irmãos não precisam acompanhar não, pode confiar nos meninos. Pode confiar, vamos nos deter aqui na frente. Meus queridos, posso ouvir um amém de vocês? Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tenho certeza que eu estou falando para os irmãos aqui. Eu tenho certeza. Meu Pai do céu. Vai entrar fumaça aqui, essa fumaça é tóxica, viu? É fumaça de pecado. Brincadeira. Isso, irmão. Bota fogo aí. Não deixa as crianças chegar perto aí, não. Irmãos, o interessante aqui nessa noite aqui é que já faz 7 ou 8 anos que eu fui para Israel. Eu nunca fiz isso. Tinha um irmão na igreja que ele era apaixonado por pedra do Egito. Eu queria que eu dava uma pedra do Egito para ele. Não deu tempo, irmão, ele morreu. E eu não dei a pedra do Egito para ele. O irmão, ele gostava tanto da pedra do Egito que eu estava com medo dele idolatrar a pedra. Eu falei, vai que ele vai dar uma pedrada em alguém, vai matar com a pedra do Egito, não vai dar certo. Mas não é do Egito, é do Monte Sinai. Então, meus amados, é importante você acreditar, mas é importante você ter ousadia para você fazer valer isso. Tá bom? Então, qual é o conselho que eu te dou essa semana aqui, querido? Seja ousado. Seja ousado na presença de Deus. Seja ousado na presença de Deus. Muda a sua história. Muda a sua história, irmão. Faça acontecer, como nós vemos aqui na palavra. Tenha confiança, chega com confiança. Usa o sangue de Jesus na sua vida. Faz oração, querido. Vale a pena, irmãos. Vale a pena você fazer isso aí. Amém, querido? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.